Você já deve ter ouvido falar ultimamente que o dólar subiu, aumentou, disparou ou atingiu a maior alta da história. Sabia que isso pode influenciar, inclusive, no seu bolso? Pois é, dólar alto não é importante só para quem vai viajar ou quem tem dinheiro para investir. É isso que eu estou falando para você. E para você entender como é que a moeda americana impacta, inclusive, na sua vida, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios os assessores de investimentos Edson Holanda e Wallace Oliveira. Os caras sabem tudo, né? Muito bem, prazer tê-lo aqui, boa tarde, sejam bem-vindos. Olha, é muito legal pegar na mão de quem mexe com dinheiro, né? É importante isso, né? Muito bem. Bom, Edson e Wallace. Isso. Vamos explicar para as pessoas, porque até então as pessoas continuam nessa história, que o dólar chegou a um patamar nunca visto até o momento, enfim, 5,28 centavos, né? R$ 5,28. E o que acontece? As pessoas mais simples acham, bom, isso é coisa para rico, é para quem tem investimentos lá fora, é para quem viaja, para quem compra coisa importada, eu não vou nem me preocupar com isso. Então, é importante, então, que a gente explique para as pessoas, Dr. Edson Holanda e o Wallace, em relação a essa situação. O que é que vai impactar? Deixa eu começar com o nosso querido Dr. Edson. O que é que pode impactar, inclusive, para o trabalhador comum? Algumas coisas vão começar a sentir, eles vão sentir isso no bolso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Esclarecer aos telespectadores da TV Pajuçara, né? Na verdade é o seguinte, essa crise que estamos passando é uma crise global, né? E os mercados são atingidos de uma forma geral. E o cliente, pessoa física, evidentemente, lá na ponta também é prejudicado, né? Pessoas que têm plano de viagem, outros investimentos, etc. Então, eles sofrem com essa crise, né? E ninguém sabe onde vai parar. Nós temos uma crise global, é visto que isso está acontecendo em todos os países de uma forma geral, e é preciso ter calma, paciência. Quem tem plano de viajar tem que ter agora cautela, não é? É importante saber que ninguém sabe o fundo, não é? Então, agora, o que se indica é cautela, é tranquilidade. Equilíbrio, né, para que faça o seu planejamento, os seus investimentos de forma cautelosa e tranquila. Muito bem, Dr. Edson. O Wallace, o Edson falou muito bem em relação a essa situação de equilíbrio, cautela, que é muito importante. Na última ponta, o que é que nós poderemos sentir? Tá? Isso é um momento ou isso pode se solidificar e ter dificuldades para que esse dólar recue? Então, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde ao público que nos acompanha. O que acontece? O dólar, ele estando mais alto, existe sim, logicamente, um impacto primeiro, que é aquele impacto para quem vai viajar. Mas ele também, está dentro da nossa cesta de consumo do dia a dia. Aí eu falo, por exemplo, a gente pega o preço do petróleo, por exemplo, que nossa gasolina todo mundo usa. Seja para viajar de avião, mas seja também para utilizar usar seu veículo, sua moto. Bicicleta, pois é. Exatamente. E fora os derivados também, Dr. Edson, os derivados do petróleo também, que dá os pneus e outras coisas mais também. Exatamente. Então, na nossa cesta, inclusive, por exemplo, o pãozinho que está lá, o nosso pãozinho, muito do trigo brasileiro ele é importado. Então, com a importação do trigo, o dólar ficando mais alto, a gente acaba tendo esse impacto econômico, né, de talvez a gente ter um preço um pouco mais alto. Só que também tem um lado positivo, tá? Não é só a parte... Graças a Deus, meu coração já deu uma aliviada agora. Mas é assim, né? A gente explica um pouco a situação, mas a gente também vai explicar o lado positivo. Porque o que acontece? A gente tem aqui no Brasil, aqui em Maceió, muitas empresas que elas exportam. Elas vendem produto dela para o exterior. Entendi. Então, isso daí acaba criando a possibilidade de a gente ter um aquecimento um pouco mais gradual na nossa economia. Por exemplo, nós tivemos problemas da carne, por exemplo, a China teve um problema de carne e tudo mais, tal, e aí a nossa carne aumentou, por quê? Porque os nossos criadores preferiram vender, inclusive, essa carne para os importadores, né? Para poder para exportar isso, levar essa carne para fora, que o valor é muito maior. Isso pode acontecer? Pode. Assim, a gente deve
né? É possível que a gente tenha algum impacto em relação a isso, né? Um impacto em relação a, olha, tal produto, que existe um mercado lá fora que queira absorver esses produtos, eles sejam dada prioridade para isso. Só que em contrapartida, imagina o seguinte, você está exportando mais. Você está mandando mais produtos lá para fora. Por quê? Porque basicamente, vamos supor lá, o chinês, o americano, o europeu, o alemão, como um todo, ele quer consumir, vamos supor, $10 mil em carne. Antes, ele consumia um produto X, ele consumia uma quantidade X. Agora ele consegue consumir ainda mais. E consegue, inclusive, pagar um pouco mais caro na nossa carne. O que é que isso gera também? Na outra ponta, mais emprego. Entendi. Uma pujança econômica que, lógico, isso não vem da noite para o dia. Claro, isso vai gradativamente. Isso vai demorar um tempo aí até que a gente realmente tenha isso. Agora, e a gente está sentindo alguns impactos de curto prazo na Bolsa de Valores, claro, e alguns investimentos. Era esperado, doutor Edson e o Alisson, eu queria que vocês respondessem entre vocês aí, enfim, esse valor, por conta dessa determinação do presidente Trump, por exemplo, de dizer que os voos que vêm, inclusive, da Europa e dos países que, inclusive, estão com a pandemia e o surto, inclusive, do coronavírus, impactou, inclusive, nesse aumento do dólar. O que pode causar, inclusive, na nossa última ponta, por exemplo, nós citamos a gasolina, mas, por exemplo, os remédios podem ter um aumento muito grande, que isso é difícil para a nossa realidade, que os remédios já não são baratos. Com esse aumento do dólar, nós poderemos ter alguma situação difícil. Na verdade, são duas pautas, né? Para as empresas que exportam, a alta do dólar é beneficiária. É vantagem. É vantagem, né? Para as empresas que importam, aí já fica mais caro os produtos. Eles vão ter que repassar isso. Então, o público interno ele vai realmente sentir uma dificuldade e um prejuízo maior naqueles produtos que são importados. Por exemplo, o trigo é importado. Aí o Brasil pode vir aumento de preço na questão... No pãozinho e nas outras coisas. Em contrapartida, né, tem produtos que vão ser, creio que o combustível, por exemplo, com essa redução do preço do petróleo, deverá ter uma baixa também. Há prós e contras, né? Então, é importante analisar esses dois aspectos, né? Nem sempre todo mundo ganha, nem sempre todo mundo perde. Tem uma balança que faz... Exato, existe um equilíbrio disso aí. Só para a gente encerrar, essa situação, vocês que têm experiência no mercado financeiro e de investimentos, isso deve perdurar, enfim, ou é uma coisa momentânea apenas de impacto? Tem uma frase até famosa que ela fala que a forma mais fácil de você humilhar um economista é perguntar para ele quanto que vai dar o tal dólar no próximo ano, nos próximos meses. É algo realmente muito difícil da gente prever. Mas o ciclo econômico, ele mostra o seguinte, quando a gente tem um aumento repentino do preço da moeda em relação ao dólar, quando esse aumento vem muito forte, ele também faz com que, por exemplo, o estrangeiro, ele venha para o Nordeste, por exemplo, ele venha passar férias aqui. Ou seja, entram mais dólares na nossa economia. Entrando mais dólares na nossa economia, aos poucos, isso daí vai arrefecendo. Então, assim, a gente acredita que o preço do dólar ele tende a ficar realmente por um tempo maior acima dos R$4, em torno dos 4,50, alguma coisa assim. Mas esses R$5, aí realmente a gente vai precisar ver um pouco mais do que está acontecendo, esse efeito aí coronavírus, o impacto no preço dos combustíveis, mas a gente acredita que talvez perca um pouco de força. Muito bem. Então agora é o seguinte, é como vocês disseram no começo, equilíbrio, atenção redobrada e aguardar essa movimentação financeira, é isso? Exato. Não fazer nada demais, não dar estripulias a mais do que pode, é isso? Exatamente. Exatamente. Se tem uma viagem marcada, vai comprando dólar aos poucos. Compra um pouquinho essa semana, um pouquinho daqui a 2 semanas. E se puder adiar, ótimo. Vai fazendo isso. Se você tem algum investimento, alguma coisa ali que você viu o valor baixar, vê aqueles livros lá. Tem um livro que a gente tem de 1946, se não me engano foi a primeira edição, que ele mostra isso, olha, com o tempo as coisas vão se normalizar. Isso, a tendência é que tudo se encaixe. Doutor Edson Holanda, prazer conhecê-lo, prazer tê-lo aqui conosco, sempre bem-vindo. O Alisson Oliveira, um abraço também, obrigado, parabéns a vocês que estão sempre aí antenados com tudo que acontece no mercado financeiro.